Capítulo 150 Dragonlord Ivanov 1. Depois de oferecer uma refeição farta aos moradores do castelo Kines, Hans escapou com sucesso do reino Enoa com o Wilk e seus companheiros. Graças às informações que o Wilk obteve com antecedência, eles conseguiram evitar áreas com vigilância rigorosa. Agora que os dois gênios que ele queria recrutar estavam com ele, o Wilk pediu ao rei Filipe II que ajudasse Allen e Reina a retornarem em segurança ao Principado de Croa. Eles forneceram um navio capaz de viagens de longa distância para o elfo e o mago. Triton, que era um navegador de primeira classe e também podia servir como guarda-costas durante emergências, foi emprestado como bônus. Entretanto, havia um problema: como Tritão retornaria sozinho do Principado de Croa depois disso? O Wilk ponderou por um tempo antes de falar com Triton. Para a viagem de volta, nade de volta para mim. Aspas reticências aspas. Um senhor de sangue frio. Enquanto Tritão relutantemente abaixava a vela, Reina acenou para o Wilk do convés. Adeus, Wilk. E obrigado pela armadura de escamas. Não se esqueça de entrar em contato comigo quando chegar. Claro. Fique saudável, meu bom amigo. O Wilk ajudou Reina de muitas maneiras, o que a levou a desenvolver sentimentos positivos em relação ao homem. Depois que a dupla homem e elfo se despediram, Allen falou por sua vez. Eu encontrarei uma maneira de pagar essa dívida. Vamos nos encontrar novamente no futuro. Não se preocupe, eu irei visitá-lo pessoalmente algum dia. Allen teve que retornar ao seu país de origem o mais rápido possível e seguir o caminho de um arquimago. É engraçado que o homem em questão ainda não tinha consciência do seu próprio destino. Tenha uma viagem segura. À medida que a hora da partida se aproximava, Helena finalmente quebrou seu silêncio e falou. Então, ela pegou um recipiente transparente e colocou uma gelatina de limão na boca. Ei, seu santo ganancioso! É melhor você não vir para o Principado de Croa. Vou espalhar rumores terríveis sobre você em todos os lugares. Faça como quiser, eu realmente não me importo. Helena mastigou a geleia enquanto balançava o dedo indicador para o lado. Reina se virou para o Wilk com uma expressão exausta. Sinto muito por você, Wilk. Boa sorte viajando por aí com aquela mulher sem vergonha. Não me entenda mal, o rei de Raine me valoriza muito. Helena abraçou o braço de Wilk com as duas mãos e se agarrou a ele. Reina estremeceu como se a ação de Helena a incomodasse. Aquele santo é tão problemático. Por que você não para agora? Vamos dizer adeus com sorrisos em nossos rostos. Allen deu um tapinha no ombro de Reina. O navio então partiu e, quando os dois sumiram de vista, Wilk empurrou Helena para longe. Por que você continua se agarrando a mim? Para controlar você. Helena sorriu e sua atitude travessa desapareceu. Wilk olhou para ela por um momento e então se virou para a carruagem. Agora, vamos nos encontrar com os outros de Eteria Rodinos. Eles entraram em contato com você recentemente. Na verdade não. Parece que tudo está indo conforme o planejado. Eteria Rodinos estava procurando o paradeiro das Crônicas Sangreal no reino de Thales. Entretanto, o reino Thales era um país cheio de perigos, pois o Senhor Dragão Ivanov, os três reis demônios de Ars-Almadel e a Bruxa da Luxúria residiam nele. Se as coisas dessem errado, haveria uma batalha em grande escala antes que ele obtivesse as Crônicas Sangreal e a Cornalina do Dragão Vermelho. Eles devem estar explorando as ruínas. Todos os membros estão reunidos agora? Não é o caso. Temos que estar preparados para o pior cenário possível. Seria terrível se algo inesperado acontecesse e todos os membros de Eteria Rodinos morressem simultaneamente. Mesmo durante o incidente anterior com Rosencrantz, havia apenas metade deles para enfrentar o inimigo. Os demais estavam espalhados e trabalhando para reconstruir a Arca do Conhecimento. Oro para que não haja entre vocês traidores como o 12º discípulo Judas Iscariotes. Oh, se houvesse um traidor entre nós, eu já estaria morto, pois tenho o tomo sem nome comigo. O tomo sem nome e as Crônicas Sangreal eram registros valiosos dos ancestrais aos quais Eteria Rodinos dedicou atenção especial. Wilk assentiu e entrou na carruagem. Vamos para o reino de Lídia, Bailey. Entendido. Bailey balançou as rédeas e os cavalos começaram a andar. Quando a carruagem começou a se mover em um ritmo decente, Wilk teve uma conversa telepática com ele. Houve alguma perturbação no reino da Lídia? Sim, alguns crentes do culto às bruxas foram vistos, mas não parecia que eles estavam tramando algo. Bailey era o responsável por administrar o país com o rei Filipe II, enquanto Wilk viajava por outros reinos. Graças a ele, o reino da Lídia se tornou muito mais pacífico e estável novamente.
O Wilk não teria que se preocupar com o reino de Lídia por enquanto. Mas nunca sabemos quando os problemas ocorrerão. Como o país ficava entre o reino Norton e o reino Enoa, o rei Filipe II enfrentaria uma nova crise mais cedo ou mais tarde. Portanto, o Wilk não poderia ficar no reino Tales por muito tempo. Ele teve que negociar com Eteria Rodinos e aprender Rosa Eterna, a língua dos sábios. O Wilk olhou pela janela, sentindo alguns pesos pesados em seus ombros. Quando chegaram ao Palácio Real de Lídia, o Wilk levou Dexter e Hans com ele e foi direto para o reino dinamarquês. O plano dele era deixá-los com Leifina por um tempo. Leifina também seria excluída da jornada ao reino de Tales, porque ela teria que ficar com as mensagens do informante no lugar de Wilk. Ela seria a única a ser rastreada em vez de Wilk. Entretanto, Leifina não concordou com o plano e quis viajar com seu senhor. O Wilk pegou um recipiente transparente em resposta à recusa dela. Pegue, comprei especialmente para você. O que é isso? É chocolate. É uma comida popular feita com frutas de cacau no reino Tales. A comida era originária do reino de Tales, mas ele havia obtido uma pequena quantidade dela de uma cidade no reino de Lídia. Leifina colocou lentamente um pedaço de chocolate na boca. Aspas reticências ponto de exclamação ponto de exclamação ponto de exclamação aspas. Você gosta disso? É incrível. Adoro como derrete na minha boca. O Wilk deu esse presente a Leifina para apaziguar seu coração e também para fazê-la esquecer o incidente anterior com Helena. O plano parecia bem sucedido com base na resposta de Leifina. É uma recompensa por trabalhar tão duro até agora. Espero que você continue trabalhando para mim no futuro. Farei o meu melhor para atender às expectativas do meu senhor. Leifina era uma menina obediente, diferente de uma certa santa que gostava de importuná-lo. Choi Kaiun entrou na sala e interrompeu o clima calmo que os dois estavam aproveitando. Eu tenho que continuar aqui? Eu me preocupo que Tinia mate todos os meus monstros. Não se preocupe muito. Eu já informei Sieg. Atualmente, muitos de seus vassalos estavam retornando ao reino do Reno. O trabalho deles era proteger o país dos demônios. De fato, como o Wilk estava longe do reino, os demônios poderiam novamente mirar nele. E seu plano atual exigia apenas algumas pessoas, então ele não poderia levar todas elas em sua jornada. Então, o reino Dani não é muito desprotegido. Acho que deveríamos dividir a proporção apropriadamente. Este país fica entre o reino de Lídia e o reino de Izuna, então podemos recuperá-lo a qualquer momento. Além disso, embora o Sacro Império Aperiano estivesse bem próximo, eles eram separados por uma cadeia de montanhas. Em outras palavras, apesar de serem países vizinhos, o reino dinamarquês estava um pouco fora do círculo de influência do Sacro Império Aperiano. De fato, havia cada vez menos padres trabalhando para o Papa neste país. Esses padres são assustadores. Eles vão me queimar vivo se descobrirem que estou domando e criando monstros. A caçada por pagãos e hereges não será tão frequente por um tempo. Eles têm que esperar até que Rosencrantz melhore. O problema agora é a princesa Eleonora. A princesa Leonor queria tornar o poder imperial maior que o do Papa. Antes da regressão dele, ela frequentemente fazia coisas inesperadas, como conquistar reinos menores nos arredores que haviam sido tomados por demônios. Será problemático se ela vier aqui e criar complicações. Sua aparência era de uma beleza impecável. Ela tinha cabelos loiros brilhantes que iam até a cintura e olhos azuis marinhos claros, um rosto oval e um nariz fino que os homens adoravam. Por fim, sobrancelhas longas e finas que maximizavam sua pureza. Cada aspecto do seu corpo era perfeito, então ela deslumbrava mesmo usando roupas rústicas. Mas sua personalidade era. Agora mesmo, Helena já é difícil de lidar, mas... uma princesa que corria solta com uma espada sagrada e um santo que gostava de assediar os outros. Ambas eram muito diferentes do seu gosto por mulheres. Se a princesa Eleonora vier, como devo agir? Apenas tente ficar o mais longe possível dela. A vantagem com Helena era que seus comportamentos eram, em sua maioria, brincadeiras, mas as críticas de Eleonora eram todas sinceras. Se ela descobrisse que ele tinha energia demoníaca, ela imediatamente pegaria a espada sagrada Ertia e o cortaria. Em termos de loucura, ela não era menos inferior a Rosencrantz. Ela deve ser uma mulher muito problemática. Helena é um anjo comparada a ela. Oh, você pensa em mim assim? Que vergonha! Helena entrou na sala e interveio na conversa de Wilk e Choi Kaiun. Wilk franziu a testa por um momento, antes de mudar de assunto. Você ainda não terminou o feitiço mágico. O que? Do que você está falando? Não finja que não sabe.
Está escrito em todo o seu rosto. Você é inacreditável. Que homem terrível. Helena finalmente revelou sua intenção assassina pela primeira vez. Suas emoções ficaram mais sensíveis devido à menstruação. Leifina criticou porque também conhecia a dor de Helena. Meu senhor, isso não é etiqueta apropriada para uma dama. Eu fui longe demais agora. Peço desculpas, Helena. Eu não me importo. Vou apenas comer uma deliciosa geleia de limão. Helena pegou o recipiente de geleia de limão com uma expressão carrancuda. Choi Kaiun observou com inveja e falou. Uau, parece delicioso. Posso comer um? Não consigo ouvir você. Helena murmurou e agiu de forma ignorante. Dexter e Hans entraram enquanto Choi Kaiun estava de mau humor. Majestade, o trabalho solicitado foi concluído. Majestade, a refeição está pronta. A tarefa de Dexter era gravar runas de proteção de baixo grau na armadura de placas do Berserker. Há várias vantagens em gravar runas em armaduras, como resistir a ataques mentais ou espadas mágicas. Alguém seria capaz de fazer essas coisas mesmo se suas estatísticas fossem baixas em comparação com as do oponente. Nada mal. Só posso usar runas de baixo grau porque meu nível de habilidade ainda é baixo, mas gravarei runas intermediárias e avançadas algum dia. Caracteres rúnicos sagrados poderiam mais tarde ser coletados de pedras espirituais usando o acessório exclusivo de Dexter, a Lei Rúnica. Os direitos de uso eram obviamente limitados a Dexter, o ferreiro de runas. Mais tarde, se ele pudesse utilizar runas livremente, seria possível gravar runas feitas de combinações de magias de alto grau e não apenas runas de proteção. Além disso, se sua proficiência em ferraria aumentasse, seria possível usar o equipamento existente como material para produzir equipamentos de qualidade ainda mais alta. Atualmente, o Wilk tinha alguns equipamentos que não estavam utilizáveis, então ele tinha grandes expectativas para Dexter. Bom trabalho! Então vamos comer agora. Uma comida especial preparada pelo próprio rei da culinária os esperava. Quando todo o grupo foi para a sala de jantar, Leifina sussurrou secretamente para Hans. Hans, tenho um pedido. Por favor, fale livremente, Condessa Leifina. Você pode me ensinar a cozinhar. Quanto mais alguém lhe dissesse para não fazer algo, mais você iria querer tentar. Essa era a regra não escrita de todo mundo. Os olhos de Leifina brilharam enquanto a determinação girava em suas pupilas.